salvação, que é um texto que é muito falado, né? Muito se fala sobre a oração, sobre a salvação. E alguém perguntou esse dia, conversando, por que às vezes nas pregações o pessoal repete muito as palavras? Eu falei, dois motivos. Primeiro, porque tu não entendeu por que se repete, e às vezes quanto mais se repete, mais fixado fica na cabeça. E tem gente que ouve 10, 5, 20 vezes e parece que não fixou, simplesmente passou batido, né? Então por isso que existem muitas repetições. Mas o objetivo da repetição é para que a gente possa compreender melhor. A gente só consegue viver a palavra de Deus quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus e a gente pratica alguns princípios. A palavra de Deus é baseada em princípios. E não tem como a gente atropelar princípios, ou atropelar metas ou objetivos. Não. Existe tudo uma questão de princípios. E quando fala sobre a salvação, é um texto que se fala muito, quase que toda semana se fala sobre salvação. Se você estiver numa rodinha de crente, dos 10 assuntos que surgirem ali, pelo menos um fala sobre salvação. Mas nós precisamos compreender, porque a salvação é um meio que Deus usou para trazer, ou melhor, para aproximar o homem da vida eterna. Porque na vida eterna, a gente vai, quem morre, a gente costuma dizer assim, as pessoas têm me ligado muito, algumas pessoas têm falado comigo, meu pai faleceu tem uns 15 dias, 20 dias, e aí alguém me perguntou assim, mas e agora? Eu falei, rapaz, na vida nós temos 3 coisas que a gente não pode fugir. É nascer, crescer, multiplicar e morrer. São 4 coisas. Né? Não tem onde fugir. Agora, o que vem depois, nós temos que tratar aqui. O que vai acontecer depois da morte, nós temos que tratar aqui. Nós temos que começar a viver uma vida diligentemente, diante da palavra de Deus, diante de Deus. Nós temos que viver uma vida completamente certinha. Mas se não eu preciso ser certinho, 100% certinho? Não. Mas você precisa, no mínimo, observar o que a palavra de Deus diz. Quando nós observamos o que a palavra de Deus nos diz, fica mais leve viver a vida. Fica mais leve, fica mais tranquilo se viver uma vida, dentro dos padrões de Deus. E olha que não é fácil viver dentro do padrão de Deus. Mas também não é difícil. O problema é que nós, cristãos, nós costumamos complicar a vida cristã. Nós costumamos, arranjar problema de onde não existe. Só para enfatizar, alguém perguntou um dia desse, mas se não é um crente, pode perder a salvação? O que vocês acham? Pode. Sabe qual foi a resposta que eu dei para ele? Ele falou, como é que alguém pode perder o que não tem? A salvação é uma questão de certeza, de convicção. Para eu ser salvo, eu preciso ter certeza que sou salvo. Mas eu peco muito, faz parte. Você ainda é ser humano. Como humano, a gente erra bastante. Quem não erra? Quem não peca? Quem não comete um deslize? Mas nós não podemos basear a nossa vida, viver a vida baseada nisso. Nós temos que viver a nossa vida baseada no que a palavra de Deus diz. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, viver dentro de um padrão completamente diferente daquilo que o mundo nos oferece. Você não vai ser o apóstolo Coroiola fala aleluiado. Você não precisa ser aleluiado. Não. É viver uma vida consciente de que nós somos diferentes. O chamado de Deus para mim é diferente. E eu preciso viver essa vida. E como é que eu vou ver essa vida? Baseada na palavra de Deus. Então, para a gente começar a entender, a salvação não é por obras. Muita gente pensa, eu vou fazer caridade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, porque
Está contando os pontinhos. Deixa eu lhe contar uma coisa. Está errado. A palavra de Deus diz que a salvação não tem por obra. A salvação é de graça. Quem pensa, como o Jacene acabou de falar, né? Tem gente que vem para a igreja vai para adorar, né? Para adorar, para ganhar dinheiro. Não precisa. É gratuito. É gratuito. A salvação também é gratuita. Ela é um dom de Deus. Para você ter ideia, você não precisa fazer absolutamente nada. Tem gente que fala assim, não, levantei a mão, aceitei Jesus. Não, não funciona mesmo. É preciso ter um compromisso. Sabe? É preciso, sabe, você se compromissar com Deus. Dizer assim, Deus, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Deus, a partir de hoje, a história da minha vida vai mudar porque eu quero que o Senhor habite em mim, que o Senhor mude a minha vida. Sabe, muita gente pensa que vem para a igreja, estou na igreja agora, minha vida vai ser diferente. Quem faz a diferença é o Espírito de Deus em nós. A pessoa do Espírito Santo em nós é que faz essa diferença. Por mais que você queira mudar a sua vida, você nunca vai chegar diante do propósito que Deus tem para você. O plano que Deus tem para você nunca vai chegar. Por mais esforçado que seja, por mais que você, sabe, se descabele, você não vai conseguir chegar. A Bíblia nos diz em Efésios 2, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe? Quando ele fala não se glorie, ele diz, não, eu sou salvo agora porque eu aceitei, eu fiz um esforço enorme. E não preciso. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê grandes homens que fizeram, sabe, algo extraordinário na história da igreja. Eu quero comentar um pouquinho sobre John Wesley. John Wesley enfatizava que a salvação não é alcançada por meio da eleição ou decretos divinos, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Quando você deposita sua fé em Jesus, quando você paga um preço, sabe, não, eu vou mudar de vida. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Não porque eu quero, mas porque Cristo está em mim. A pessoa de Jesus vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. E John Wesley sabia disso. Ele rejeitava a ideia de que a salvação dependia de um decreto de Deus. E não depende do decreto de Deus. Depende de uma aceitação. Depende de certeza. Depende de convicção. Depende, sabe, de propósito. Todo ser humano na Terra tem um propósito. E o único propósito divino do ser humano aqui na Terra é ir para o céu. Mas para ir para o céu nós precisamos passar por um longo caminho. Qual é esse caminho? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio. Não tem atalhos. Não tem, sabe, eu vou por aqui que é mais fácil. Não existe facilidade. A facilidade é Jesus. E aí ele comenta dizendo que não depende do decreto de Deus, defendendo que a graça de Deus é irresistível e que o homem tem liberdade de escolha. Se eu vou para o céu ou não, depende de mim. Tem gente que acredita, uma vez crente, crente para sempre, né? Mas a banda não toca desse jeito. É uma questão de certeza. Se eu tenho certeza da salvação, pode acontecer o que acontecer, pode vir ventania, pode vir tempestade, pode vir pecado, pode vir resistência. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. O problema está sendo justamente esse. As pessoas hoje elas estão muito focadas no que elas querem oferecer para Deus. Sabe, eu quero fazer um evangelho bonito. Eu quero fazer uma oração bonita. Sabe, eu quero ficar bonito para Deus, ficar bonito na foto, como se diz, né? E não precisa nada disso. O mais importante e a coisa mais difícil Jesus já fez, foi morrer na cruz por nós. Quando a gente olha na história de John Wesley, em um momento marcante da vida dele, foi a experiência que ele chamou de coração aquecido. Em uma viagem de navio, ele presenciou a tranquilidade e a confiança em Deus de um grupo
de moradores diante de uma tempestade. Tem gente que diz, olha, você quer saber como é que é fulano de tal? Come 1 quilo de sal com ele. Anda com ele. Às vezes é na tribulação que a gente sabe que se nós somos crentes ou não. Às vezes é na dificuldade que muitas vezes a nossa salvação é colocada em risco. Porque você pode muito bem largar de qualquer jeito. Tipo, sabe, eu não nasci para isso. Já viu essa frase? Eu não nasci para isso. Você não precisa ter nascido para ser salvo. Você foi escolhido por Deus. Jesus pagou um preço por você. Jesus morreu na cruz por nós. E a salvação, como eu falei, é gratuita. Você não precisa, de passaporte. Você não precisa de um carinho. Jesus já morreu na cruz por nós. Já morreu na cruz por você. Enquanto ele estava observando esse grupo de pessoas, ele entendeu que essa experiência despertou nele um desejo profundo de ter a mesma certeza da salvação. Aquela turbulência no navio, ele lembrou da salvação. Porque na vida, aqui na terra, nós temos tribulação, nós temos dificuldade, nós temos problemas, nós temos, hoje em dia é muito comum a gente viver ansiedade, depressão. E as pessoas hoje se deixam levar. Olha para viver a vida, para viver a salvação, para viver a vida eterna. Olha, é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo estaria no céu, não é verdade? Na verdade, a salvação ela foi propositalmente criada para todo ser humano. Só que nem todos vão para o céu, por causa das escolhas. As escolhas é que fazem de nós um homem ou uma mulher decente, um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher equilibrados. Mas fora isso, nós somos iguais diante de Deus. Ele buscou respostas e encontrou a sociedade morável, que tinha a convicção da salvação pela fé em Cristo Jesus. John Wesley teve uma experiência pessoal de conversão e inteira santificação, sentindo o amor de Deus que aqueceu o seu coração. Por isso que ele chamou de coração aquecido. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa experiência que ele passou fortaleceu a sua fé e o impulsionou para compartilhar o Evangelho em favor de fundar a sociedade metodista, anos depois. Wesley acreditava que a experiência do coração aquecido era uma confirmação da presença de Deus na vida do crente, uma manifestação inteira de uma vida em santificação. O problema é que muitas vezes nós estamos tão interessados em fazer a vontade de Deus de qualquer maneira que nós não falamos com Deus. Nós não nos aproximamos de Deus. Pregar o evangelho não precisa. Tem gente que faz o evangelho, prega o evangelho de qualquer jeito. Não, do jeito que eu estou fazendo está valendo. Às vezes as pessoas não veem para Jesus quando olham para nós. Não é porque o evangelho que nós pregamos seja um evangelho fraco, falido. Mas é que as pessoas quando olham para nós, elas não veem a pessoa de Jesus. As pessoas quando olham para nós, elas têm que ver Jesus. A salvação ela está inteiramente ligada à vida de Jesus. Não tem como eu ser cristão se eu não puder expressar Jesus. Para onde eu for. Humanamente falando, é difícil a gente aguentar um tapa na cara. Às vezes, humanamente falando, é difícil a gente suportar certos abusos que fazem com a gente. Mas nós precisamos ver o que Jesus faria. Qual seria a atitude de Jesus? Será que Jesus ia pegar e sentar o pau, chutar o pau na barraca, quebrar tudo, arrebentar com tudo?
humanamente, nós fazemos porque nós não conhecemos aquele com quem andamos constantemente. Nós precisamos dessa proximidade. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Nós precisamos nos espelhar em Jesus. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus tomaria essa atitude? A minha vida ela tem que ser baseada nesses princípios. Sabe, eu não preciso ser o Joãozinho. Sabe, eu não preciso ser aquele, sabe, fortão. Aquele que pode tudo. Não, eu não preciso. Ao longo da história da humanidade, a gente percebeu que existem homens que mudaram a história. Porque foram impulsionados por um propósito. E às vezes nós não conseguimos nem mudar a história do nosso vizinho, porque o vizinho, quando olha para nós, ele vê a gente como, sei lá. Nós precisamos olhar essas coisas. E olhar que nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos, sabe, viver uma vida diferente. Uma vida completamente diferente. Não uma vida anestesiada pelo pecado, não. Viver uma vida completamente diferente. Eu não estou dizendo que o John Wesley não tinha um chamado. Compreendo. Naquele instante, ele era uma pessoa que precisava ser convertido. Uma outra historiazinha, essa mesma história, conta que ele foi pregar o Evangelho, ia converter os morados, e aí o Espírito Santo perguntou para ele, o John Wesley, mas quem é que vai converter você? Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós precisamos fazer as coisas de Deus ordenadamente, organizadamente, perfeitamente dentro da vontade de Deus. Porque dentro da vontade de Deus tudo flui, tudo acontece. Nós não precisamos, sabe, fazer nem exagero, porque Deus não precisa de exageros. Ele está no controle. Se Ele está no controle, tudo vai acontecer dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aí o que é salvação? Fala tanto sobre salvação. Sabendo que salvação é um dom de Deus, é gratuita, ela não vem por obras ou por fazer obras, ela não vem por merecimento. Tem gente que pensa que vai para o céu se fizer caridade. Né? O mundo está cheio de caridade. Mas não é por caridade que a gente vai para o céu. Caridade aos outros faz parte da natureza humana. Nós precisamos ser caridosos. Porque faz parte da nossa natureza. Ajudar o próximo. Rio Grande do Sul ainda está em calamidade ainda. Mas o Brasil inteiro se envolveu para ajudar o Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter essa mesma consciência de caridade e ajudar o próximo. O próximo não é aquele, sabe, que está distante, aquele que está passando na rua. Às vezes o próximo está dentro de casa. Ontem eu estava fazendo um atendimento no Taguatinga e eu falei para a pessoa, eu falei, olha, às vezes o problema está dentro de casa. Às vezes os pais de hoje são diferentes dos pais de antigamente. Antigamente os filhos andavam tranquilos, andavam, sabe, descalço. Hoje a criança não pode andar descalça, a criança não pode andar sem de cueca, se andar de cueca, vai pegar uma friagem. Cara, isso tudo é frescura, desculpa a expressão. O maior problema não é lá fora, o maior problema muitas vezes está dentro de casa. Pais abusivos, mães abusivas, tios abusivos, primos abusivos, dentro de casa. Às vezes os grandes problemas que acontecem na família não estão lá fora. A gente fica preocupado, meu filho não pode sair sozinho. Eu atendo uma moça de 19 anos que os pais não querem que ela ande sozinha. Eu falei, gente, essa menina está 19 anos. Ela precisa andar sozinha, ela precisa descobrir coisas. Como é que ela vai ser? Se ela estiver com 25 anos, 30 anos, não vai ficar debaixo da proteção de vocês a vida inteira? Eu falei para os pais, olha,
vocês não vão viver a vida de Deus. A filha de vocês precisa, sabe, ter liberdade. A filha de vocês precisa. Que horas tem? 11 horas. Então, a gente precisa ter essa liberdade. Eu já estou terminando. Então, a caridade, fazer os outros, faz parte da natureza humana. Não é mérito ou salvatoriano. Após a justificação, Wesley acreditava que o homem entra em uma jornada de santificação. A santificação é um processo gradual de transformação e crescimento espiritual, no qual o Espírito Santo atua na vida do crente para que ele reflita cada vez mais a pessoa de Deus. Wesley fazia uma distinção entre justificação e santificação. A justificação é o ato de Deus que livra o homem da culpa do pecado, enquanto a santificação é o processo pelo qual o homem é transformado em amor, refletindo o caráter de Cristo. Salvação significa libertação espiritual, libertação da vida pecaminosa que a gente tem. Nós, como cristãos, não precisamos viver a vida de pecado que vivíamos antes. O chamado de Deus para nós foi chamado para nós vivermos a vida diferente, completamente diferente. A salvação é graça, ela é um dom de Deus, porque para que a gente não possa dizer, olha, eu fui salvo por meu esforço, eu conquistei isso porque eu me esforcei. A salvação é um dos conceitos espirituais mais importantes no cristianismo, junto com a divindade de Jesus Cristo e a definição do reino de Deus. Após a queda do gênero humano, através da desobediência a Deus, é o próprio Deus quem salva os homens. E nós precisamos ter essa consciência. Eu quero convidar você nessa manhã a refletir. O que é que você tem feito? Será que você tem vivido uma vida paralítica de pecado? Isso quando eu falo para você, eu penso em mim também. Nós somos humanos, nós erramos, nós caímos, nós cometemos erros, sabe? Todos os dias nós erramos. Mas o pecado da nossa vida tem que ser um acidente, não tem que ser algo proporcional. Ninguém sai, eu costumo dizer que ninguém sai de dia, bom, dormir a noite inteira, tranquilo, agora vou trabalhar, mas a primeira oportunidade que eu tiver de pecar, eu vou fazer. Ninguém sai de consciência fazendo isso. O pecado tem que ser uma consequência, sabe? Tem que ser um acidente nessa vida. E para isso nós precisamos ter essa certeza. Só para terminar, semana eu estava assistindo um filme, O Peregrino. Eu achei interessante. Já assisti esse filme várias vezes, mas dessa vez me chamou a atenção. O peregrino passa a vida inteira indo para a cidade celestial, passa por desafios, por obstáculos, por dificuldades, problemas. E num belo dia, num belo momento, ele chega na frente à porta da cidade celestial. E aí um dos anjos pergunta, qual é a chave para entrar na cidade celestial? Aí ele lembra da chave. Ele dá o certificado dele. O certificado dele é a chave. Que certificado é esse? É a convicção. É a certeza. A chave que você tem para entrar no reino dos céus é a certeza que você tem hoje da sua salvação. Se nós não tivermos certeza de quem nós somos em Cristo Jesus, todo o esforço que Jesus fez lá na cruz foi em vão. Nós precisamos ter essa certeza. Amém? Fica de pé.